Olá, eu sou Ludmila. Eu sou supervisora da equipe ABA, junto com a Fernanda e a Glauci, que são as duas gestoras da Ressignificar. E hoje eu tô aqui com essa equipe linda de ATs, assistentes terapêuticos. É uma parte da equipe, né, gente? Porque a nossa equipe é uma equipe grande, mas por conta do formato do podcast, a gente precisou dar uma enxugada. E aí a gente tá aqui com a Luana, que é a nossa responsável técnica, a Joyce, que é a nossa AT, e o Júlio, que é o nosso AT também. Hoje a gente só tá com o Júlio de AT Homem na equipe, né? Que é muito importante. E a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o que é o ABA, o que é AT, são muitas siglas, né? Muitas letrinhas. E a gente vai desmistificar um pouquinho, né? Falar sobre o que é cada coisa. Então, antes da gente começar, eu queria apresentar a equipe com um textinho que eu escrevi aqui para explicar o que é assistente terapêutico. Vamos lá, e eu fiz esse texto para vocês, eu fiz pensando em vocês. De acordo com a inteligência artificial, a AT é o profissional da área de saúde e educação que presta apoio contínuo para promover autonomia e inclusão social, aplicando estratégias terapêuticas em ambientes como casa, escola ou trabalho. Mas a AT é muito mais que isso. O AT é uma pessoa, é aquele que atende com ânimo e energia, ou até sem esses dois. Que tem altos e baixos e que em muitos momentos, após um atendimento difícil, se pergunta se escolheu a profissão certa. Eu acho que muitos de vocês já fizeram essa pergunta. Mas que lembra, após cada desafio vencido, o motivo de ter escolhido esse caminho. O AT é aquele profissional que passa horas do dia atento a cada olhar, cada gesto de interesse, a um novo recurso, a cada mínima possibilidade de interação social. É aquele que sorri com cada conquista, suada, e chora simplesmente por estar no desenho que o paciente fez. O AT não é apenas um profissional que ensina habilidades, mas que deixa marcas profundas e importantes. São profissionais que dão asas para que um dia as nossas crianças possam voar. E esses são vocês, realmente, né? Então, o AT é esse profissional, né, gente? Vocês choram, sorriem nos momentos, né? Se perguntam, meu Deus do céu, escolhi a profissão certa. E aí, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu acho que um de vocês podia explicar um pouquinho pra gente o que é a ABA, né? Porque tem muita gente que não conhece, apesar de, eu acho que já tá muito difundido, né? Uma ciência muito difundida. Mas o que é a ABA, assim? Será que a gente conseguiria explicar para as famílias que estão nos ouvindo de uma forma mais didática o que é o ABA? Sim, o ABA é uma sigla em inglês que, traduzindo, fica Análise do Comportamento Aplicada. É uma ciência que estuda o comportamento humano. E explicando de uma forma mais didática, o ABA ele pode ser semelhante a um GPS, né? Que você tem um destino, que é o seu objetivo. No ABA, a gente tem um comportamento desejado, que é o nosso objetivo. E durante esse caminho, a gente encontra trânsito, ruas com buracos, radares, o sinal. E no ABA a gente também encontra isso. A gente pode comparar o radar, né? A gente precisa desacelerar. No ABA, a gente também precisa desacelerar um trem. A gente precisa parar, igual no GPS, que é o sinal vermelho. No ABA a gente também precisa parar e recalcular a rota quando for necessário. Então, assim, se assemelha bem ao GPS. Legal, gostei dessa explicação. Nossa, RT, dando nome. E aí, gente, a gente preparou mais ou menos aqui alguns tópicos, porque assim, a gente gosta de conversar, né? E a gente tem que se policiar um pouquinho. Mas a gente dividiu essa conversa em quadros, né? E aí o nosso primeiro quadro vai ser um bate-volta, né? Eu vou trazer aqui duas possibilidades para a gente escolher. E aí vocês que vão falar um pouquinho. Então vamos lá. O que é o melhor? ABA naturalístico ou ABA estruturado? E aí eu vou explicar para quem está em casa acompanhando o que seria cada um, né? O ABA naturalístico, de uma forma mais simples, né? É um atendimento, uma intervenção que a gente promove, né?
durante uma brincadeira, né? De uma forma que a criança se sinta mais à vontade quando ela tá brincando com o carrinho. Então, a criança tá brincando, a gente precisa ensinar uma habilidade de repetir um som, por exemplo, né? Então, a criança tá brincando com o carrinho, aí a gente vai e sugere uma variação. Vrum! E aí a criança vai, vrum, repete, mas ela tá brincando. Então, é uma coisa mais natural. Deixa a criança na zona de conforto, né? Já o ABA estruturado, a ideia é que ele seja um ambiente mais controlado, né? Então, geralmente é feito em um local com menos estímulo, né? Ruídos, barulhos, pessoas, né? Geralmente a gente senta de frente para a criança já sabe que vai fazer aquela atividade, a gente propõe, ela faz, a gente reforça, né? Então, basicamente é isso. E aí, voltando, depois dessa explicação, o que vocês têm a dizer? Aba naturalístico ou estruturado? Depende. Depende do perfil da criança, do dia da criança também. E muitas das vezes a gente pode usar os dois no mesmo atendimento. A gente pode usar tanto o estruturado, né, quanto o naturalístico. Porque o naturalístico você trabalha no dia a dia da criança, né? Que é o carrinho, como a Lud falou, que é, por exemplo, o gira-gira, né? E o estruturado não. O estruturado, a criança já fica naquela... na coisa mais organizada, né? Então, para eles, o natural é o melhor. E tem criança que não responde bem, né, ao estruturado. E tem criança que fala, atividade não. Depende muito, como a Luana falou. A gente parte ali, eu prefiro também naturalístico, depende da motivação da criança daquele dia. Às vezes ela não tá bem, né, como foi dito. E assim, a gente vai trabalhando conforme ela vai respondendo ali, a gente vai incentivando, né, passo a passo ali. E ali, quando ela der a resposta, ela só vai continuar brincando ali aquela atividade que ela já deu início, né? No caso, o estruturado, o AT, né, no caso, que dá início. O naturalístico, não. A criança que vai dar início ali na sessão, a gente vai observando, né, o que ela está gostando de fazer e a gente vai ali, ó, só indo junto com ela, né, e conforme ela for dando as respostas, a gente vai dando continuidade ao atendimento ali, vendo as respostas que ela está correspondendo. Legal, a Jéssica trouxe um ponto que eu acho importante. O naturalístico, a ideia é a criança conduzir, né? A criança conduz, o estruturado a gente conduz, né? E é o que ela falou, a gente vai vendo o que a criança vai responder. Então, o naturalístico, ele é muito mais desafiador. Por mais que o nome seja mais carinhoso, ele é mais desafiador, porque a gente não sabe qual é a resposta. A gente vai brincando, vai entrando na brincadeira, mas a criança pode ter uma resposta que a gente não tá esperando, e a gente tem que estar preparado, né? Eu até lembrei de um AT nossa aqui, que ela levou um objetivo para trabalhar na escola, né? E a escola já não é um ambiente assim estruturado, né? Para esse tipo de trabalho, porque a sala de aula tem o barulho das crianças, né? Enfim. E aí ela levou a criança para um ambiente mais controlado ali, silencioso, que é a sala de recurso na escola. Levou a proposta e aí se organizou, porque também tem isso, né? Até às vezes a gente se organiza tudo, vamos fazer isso. Chegar lá, tudo muda, né? E aí ela levou, sentou e chamou a criança em alguns momentos e tal. E aí ela ficou até um pouco frustrada, que ela falou assim, Lud, eu fiquei frustrada, porque eu me programei todo aquele roteirinho, que é o estruturado, e aí ele não parava de correr em volta da sala e tal, e aí eu fui correr atrás dele, e aí fui fazendo o que ele estava fazendo, fiquei repetindo, até que naquela brincadeira de correr, o que eu tinha levado para trabalhar com ele, eu comecei a fazer durante o momento de correr ali. E sem ele perceber que ela estava dando demanda pra ele, né? Sim, uma coisa bem natural. Exatamente. Se a gente parar pra pensar mesmo, até o treino naturalístico, ele é estruturado. Porque ele precisa de registros, de anotações, né? Observações. Você tem um objetivo com aquela criança. Por mais que o treino seja naturalístico, você tem um objetivo. Então, querendo ou não, é um treino também estruturado. Né? Na nossa cabeça tá tudo programado. A gente até tem um passo a passo aqui, um vídeo de passo a passo do vínculo, né? Que eu
Mas, enfim, então, resumindo os dois, né? Vai depender da criança, Depende, depender da Do situação. dia da criança. Do ambiente, né? Exatamente. Assim, uma coisa também importante, o naturalista a gente usa muito para generalizar com outras pessoas, né? Legal, Que o legal. estruturado, normalmente, como você falou, é E o numa que é sala. generalizar? Porque pode ser que tem gente que não entenda o que é É em a criança casa. repetir a mesma resposta com outras pessoas, em outros Em ambientes ambientes. diferentes, né? Uhum. Pode Legal. ser almoçando, pode ser No em qualquer shopping. lugar, na escola, no shopping, no mercado, Uhum. né? Legal, legal. Verdade, verdade. E o próximo, né? Deixa eu ver aqui a letrinha. Chega uma certa idade que a gente tem que apertar o olho para ler. Esse aqui é polêmico. Aba clínico ou em ambiente naturalístico? Vamos dar uma resumida. Clínico seria o atendimento do aba na clínica, né, numa salinha com AT. E ambiente naturalístico é o ambiente comum da criança, que ela vive, né? Escola, casa, shopping. Às vezes a gente faz atendimento em outros locais, né? Qual é o mais adequado? Eu acho que esse não depende, não. Eu acho que esse tem uma resposta só. Fala aí, gente. Bom, eu acho que qual é o mais correto? no caso? Qual é o mais adequado? Eu acho que não tem o mais adequado, né? O aba, ele pode ser feito em vários ambientes. Mas o que você acha que é melhor? Naturalístico. O ambiente naturalístico ou o clínico? O que você acha que tem mais resposta? O naturalístico. Naturalístico. Eu acho que é onde ele passa mais tempo. A vida dela ali real. Cotidiano. Uhum. Seria o Eu acho que naturalístico. Uhum. E aí o porquê? É porque Fala é aí. ali que ele vai mostrar as frustrações deles, como que ele vai reagir no dia a dia, com as outras crianças, trabalho de socialização, a organização, né? Verdade. Porque na terapia, às vezes, passa 50 minutos, entendeu? E, assim, no dia a dia, a gente consegue trabalhar muito mais comportamento. Entendeu? Uhum. Às vezes, em 50 minutos ali, Não um dá pra incentivo que vai dar continuidade ali. E assim, você tá falando 50 minutos assim também pensando num atendimento clínico, mas assim, um o aba atendimento. naturalístico também tem um outro fator que eu não posso botar uma aqui. Um outro fator que o aba a ciência aba é uma ciência que tem muitas horas de atendimento. Então, assim, imagina 4 horas, que geralmente é o perfil que vocês atendem, de 3 a 4 horas por dia, num ambiente clínico. É muito cansativo, Eu acho que né? é cansativo Então, mesmo pra a paciente. gente tem aqui na clínica, né, um espaço aba que a gente faz esse tipo de atendimento, porque alguns convênios trabalham dessa forma. Mas a gente sabe que é um desafio também, né? A gente precisa acessar o naturalístico, o ambiente naturalístico, né?